Todo negócio deveria nascer como uma franquia. Nossa, como assim, Armin? Então já tem que ser uma franquia? Não. A gente fala de processos como se fosse uma franquia. Seja muito bem-vindo, eu sou Daniel Luco, um dos sócios do grupo Labrateira, e você está no Labrateira Cast para operações gastronômicas. E hoje o papo é com um cara que não tá brincando de franquia. Ele não só criou a maior rede de culinária inglesa do Brasil, como já passou pelo Shark Tank, que todo mundo conhece, muita gente inclusive tem medo. Teve 2 tubarões interessados no negócio, coleciona troféu de excelência da ABF, ano após ano. Para quem não sabe, a ABF é a Associação Brasileira de Franchising, e ainda arruma tempo para escalar o negócio de outros empreendedores. Isso é o que eu falo de ter uma gestão de tempo eficiente mesmo, e mais do que isso, produtiva. Tô falando do Hermes Bernardo, fundador da Fish Ship Food, autor do livro Aprender para Empreender, com participação do Carlos Wizard, mentor por trás do movimento Escalar com Franquias. Vai ser muito bom esse bate-papo hoje. E uma das maiores autoridades do país quando o assunto é transformar um restaurante em uma marca escalável. Se você quer saber se vale a pena franquear, quais são os bastidores que ninguém fala, o que se separa uma franquia de sucesso e uma franquia de fracasso, você está no episódio certo. Hoje a gente vai falar de marca, cultura, controle, expansão e como não deixar a essência do seu negócio morrer se você crescer. Cara, Hermes, seja muito bem-vindo. É um prazerzaço te receber aqui, poder falar de um tema tão bom aqui, igual a maioria dos donos de restaurante querem saber, dá para franquear, não dá para franquear, e aí fica nessa dúvida. Então é tão bom poder falar com você que entende bastante do assunto. Seja muito bem-vindo ao podcast. Daniel, obrigado pelo convite, irmão. Quando eu recebi o seu convite, eu recebi com maior alegria mesmo. Pô. Uma alegria estar aqui, poder compartilhar com o pessoal que está nos ouvindo, nos assistindo, né? Do que a gente vai soltar aqui de informações reais e vividas, Sim. né, no empreendedorismo. Então eu quero te agradecer e por isso eu trouxe uma lembrança aqui para você, do meu livro Aprender para Empreender. Que legal. Espero que você goste. Pô, sem dúvida. E o pessoal que quiser o livro, né, conta a minha trajetória. E por que o título, né, Aprender para Empreender? Porque empreender é uma eterna fonte de aprendizado. Quem acha que é uma linha de chegada tá completamente errado, né? Exatamente. Então o título demais. quer dizer que a gente sempre vai ter que estar aprendendo. Então traz a minha trajetória e mais a gente traz justamente em relação a isso. Porque conhecimento gera crescimento, né, irmão? Então a gente tá aqui para compartilhar com essas pessoas e eu vou abrir a caixa preta aqui de informação. A gente vai falar mesmo. Que falar bom, mesmo, que bom. Bastidor de tudo. Falar tudo aí que for relevante aí sobre o nosso mercado e outros mercados também. Que legal. Cara, vamos começar da seguinte forma, acho que do próprio título do livro, né? Aprender para empreender, e aí tem aquela questão do empreendedor que começa um negócio, um restaurante, ele acha que ele vai ter a linha de chegada, que é ele ter tantas lojas, ou um faturamento X, e aí muitas das vezes ele pode ir para uma linha de franquia, né? Sem ter o conhecimento. Do tipo, não, para eu crescer rápido eu vou precisar ir para a linha da franquia, porque na verdade é um crescimento rápido. É um crescimento rápido. Né? Então, o que o dono de restaurante, logo de cara, ele tem que entender sobre franquia como um todo, seja se ele quer, se ele não quer, o porquê quer, como é que a gente começa toda essa introdução aí, como é que o dono de restaurante começa a pensar sobre franquia de uma ótica de quem vive o assunto. Sua pergunta é muito inteligente, muito, muito importante. Eu vou trazer uma informação aqui que eu sempre bato nessa tecla. Todo negócio deveria nascer como uma franquia. Nossa, como assim, Armin? Então já tem que ser uma franquia? Não. A gente fala de processos como se fosse uma franquia, né? Então, quando a gente fala em franquia, no Brasil, qualquer lugar do mundo, a primeira coisa que a gente vem na nossa cabeça é padrão, né? Padrão dos processos. Então, qual que é o pilar principal para qualquer negócio? É justamente os processos muito bem definidos. E aí o caminho, depois você seguir, aí é uma estratégia de cada empreendedor, seguir como expansão rede própria ou franquia. Aí a estratégia, o que você quer para a marca, o que você está enxergando lá na frente, né? Então isso é muito importante trazer em relação a quem quer expandir um negócio como franquia ou rede própria. Obviamente tem estratégias de rede própria que é muito mais interessante mediante o que você quer depois lá na ponta para o negócio, Sem né? dúvida. Porque qualquer negócio, segmento de alimentação, o que seja, ou a empresa ela é vendida,
Ou ela é herdada ou ela morre. Uhum. Só tem 3 caminhos. Exatamente. Né? Então, como a gente tem 2 caminhos para seguir, né, de escala, Sim. a gente também tem 3 posições aí do fim do negócio, né? Ou começo dele, de um novo ciclo, ou o que seja. Cara, o que você falou de processo é muito importante porque, assim, hoje, dentro de casa, a gente tem uma cozinha central, né? Então, o grupo da Labratiera tem uma cozinha central e a gente já se trata como franquia, apesar de ser 100% rede própria. Mas acho que a questão que você falou de todo negócio, todo restaurante precisa ter esse processo, é o que na maioria das vezes eu vejo que o restaurante ele passa por seja informalidade ou seja má administração, má gestão, até por conta do histórico, né? O histórico de restaurante ele não é muito da linha de gestão, de ter processo, de você ter indicadores. Então, tem uma galera que pergunta, né, do tipo, pô, mas por que vocês têm cozinha central? Primeira coisa, controlar CMV e padrão. Esse é o número 1. Segundo, quando a gente abriu a primeira casa, a gente não tinha, obviamente, não tinha como pensar em, né, como a gente vai ter uma coisa central, sendo que é tudo ali, mas quando a gente foi para a segunda casa já serviu de base para alimentar a primeira. Então a gente já fez essa micro central de produção dentro das unidades, sem precisar pensar em algo externo, mas desde o início com o padrão. E aí o que eu percebi? A gente só conseguiu pensar no padrão por conta do nosso histórico passado. Então, antes de ter a pizzaria, eu tinha uma indústria de comida congelada e essa indústria fez com que a gente pensasse em processo, padrão, mas na maioria das vezes eu começo a perceber que não é todo mundo que entende o que é isso. Né? Aquele filme do McDonald's onde você vê o quanto que você vai ter que mexer, vai ter que ser tudo padronizado, a galera não entende. E aí, conversando com um amigo que tem uma rede de franquia também bem grande aqui no Brasil, ele comentou que o processo que ele tem que criar para a franquia é o mesmo de que se uma criança pudesse fazer o prato, esse prato ele ia ser muito bem executado, porque as coisas estavam tão ajeitadas, seja no mise en place, seja no manual de processo, mas uma criança conseguiria fazer. Então, em 2 dias ali, conseguiu fazer. Isso daí seria o ideal, né? O modelo ideal. Então, tanta gente reclamando de mão de obra, sendo que no final do dia, talvez o processo que está errado e deixando a coisa um pouco mais dificultosa, né? O que você contou e o que você trouxe aqui é muito importante em relação a isso. Quando a gente fala de processos, eu sempre digo e repito, simplicidade é melhor complexidade. A gente tem que fazer algo que não só a gente entenda muito bem, mas que as pessoas na ponta entendam muito bem também, né? Quando a gente fala de pessoas na ponta, poxa, a pessoa do atendimento e a pessoa que faz o produto numa operação de alimentação, na minha opinião, elas são as mais importantes para um negócio. Sim. Porque o que faz uma empresa crescer não é a empresa por si só, são as pessoas que fazem a empresa crescer, né? E quando a gente fala de processo, que você colocou muito bem aqui, é você deixar muito simples a informação e muito clara. Porque se você deixar ela muito complexa, e outra também, né? Quando a gente fala de criar o manual de operações, 40 páginas, 50 páginas, poxa, a gente tá numa era que, porra, a gente compra um produto, chega o manual, a gente nem quer ler o manual, a gente vai no YouTube. O que é o manual? Para quem não sabe, assim, um manual de processo de 40 páginas, isso existe mesmo? Existe. Boa. Mas o que eu quero trazer aqui é que até fazendo esse lúdico, quando você comprar um produto, quando a gente compra um produto pela internet, que seja, chega, tem um manual lá, pode ter 5, 10, 20 páginas, a gente vai no YouTube. A gente recorre a um vídeo para ver na prática como é. Então você vê que até o nosso aprendizado, e a gente tá muito atento disso, mudou. Então hoje as pessoas querem justamente ter uma diretriz, um negócio tem que ter 40 páginas. Não, depende do negócio. Eu acho que quanto mais simples e objetivo, melhor. Quando a gente cria um manual muito simples e objetivo e complementa com um vídeo e a prática, é a prática que traz resultado, não é a execução. Né? Então, para qualquer negócio, poxa, tem muitas teorias boas, mas o mais importante é o que você está fazendo. É a execução. É a execução que vai trazer o resultado. E como é que o time reage a isso, né? A gente já teve playbook hoje de 100 páginas. O playbook é o manual que a gente tem que fazer para abrir uma nova loja. E a gente começou a perceber que não estava sendo efetivo. Quer dizer, lá tinha tudo, demorou 2 meses para ser feito, e aí no final do dia a gente não estava usando. Então a gente começou a perceber que é necessário? É. Mas qual que é a melhor forma que a gente tem para poder passar para o time, para eles entenderem que é um processo? E aí você falou do simples, é diferente do complexo, né? Muito melhor ser simples do que ser complexo. E aí, recentemente, a gente estava reavaliando o nosso cardápio.
Do tipo, é muito melhor a gente ser mais simples no cardápio também, do que ter várias complexidades do tipo um produto que a gente acha que vai ser um sucesso e ele realmente é legal, mas ele tem uma complexidade enorme. Do tipo, um cesto a gente fez um nhoque no cesto de pizza. Cara, é muito legal, vai além da pizza, mas ele tem uma complexidade operacional que a gente tem que tirar uma pessoa da operação só para fazer o nhoque, e aquele nhoque ele vai demorar pelo menos 5 minutos. Coisa que deveria demorar uns 30 segundos, assim como uma pizza para fazer uma abertura, ou colocar o recheio, ou ir pro forno. Então a gente começou a perceber que a gente eliminou alguns processos para ter um resultado melhor lá na frente, para ser mais simples, né? Então tirar um pouco a vaidade do tipo a gente tem que ter um cardápio muito extenso, ou o nosso atendimento ele tem que ser o melhor de todos, porque no final, se a gente está falando de escala, a gente tem que pensar em algumas coisas que são totalmente contra a escala. Né? São Exato. coisas que são a favor do tipo processo, mas algumas outras vão contra, né? A gente tem que saber o jogo que a gente quer jogar. Exatamente. E você falou uma questão muito importante também em relação ao CMV, né, a ficha técnica do produto. A gente está falando de manual aqui, mas muitas operações faturam muito bem, mas fica pouco no final da ponta, né? Sim. Eu sempre bato nessa tecla, né? Faturamento é vaidade, lucro é realidade. Boa. Faturamento Então, é muita vaidade. então, faturamento é vaidade, lucro é realidade. E aí, o que tá uma boa administração do negócio? Ser prático, objetivo no negócio, que as pessoas entendam, ao redor entendam, que a operação seja muito simples, e até o exemplo que você colocou e colocou muito bem, a gente já fez esse exercício e faz esse exercício continuamente em relação ao cardápio. Do cardápio, né? Porque às vezes o que é pro empreendedor, isso aqui é uma informação bem importante que eu vou passar aqui, que eu vivo, vejo amigos viverem isso também. Às vezes o que a gente acha que vai ser muito interessante pro consumidor, às vezes na ponta não é aquilo que ele totalmente quer. Né? Isso é muito Às louco. vezes ele cria outra coisa. Então, vou até dar um exemplo das operações da Chips, né? A gente entrou numa linha de fast casual, né? Que o cliente monta com os itens que ele quer. É exemplo da Subway, né? Legal. E aí é um CMV que você faz o cálculo dos itens com maior valor agregado. Né? Então o CMV é calculado nessa linha para operações fast casual. Né? Assim como a Subway trabalha nessa linha. Né? E aí você tem uma margem interessante. E aí a gente percebeu que é o que você falou também. A demora para as pessoas decidirem, às vezes, o que elas querem. Isso gera dúvida. Nossa, sim. É muita opção. Entendeu? É muita opção. E aí a gente conseguiu balizar essa questão de ter produtos já práticos ali. Eu Entendi. quero a batata recheada X, frango YZ. Eu quero o item tal. Eu quero o hambúrguer XYZ. Então ficou mais prático das pessoas entenderem e fazerem seu pedido, né? Porque hoje a gente tem operação shopping e operação unidade rua, que é o Chip Street Pub, né? Sim. A gente tem mais 80% hoje de loja rua, porque a nossa proposta também traz muito isso, né? Quando a gente fala de tomar um chopp, um peixinho, eu vou dar um exemplo de players aqui no mercado, né? Labratiera, na minha opinião, é o top de pizza napolitana e de outros produtos. Digo né? mesmo. Como consumidor de verdade, passando aqui Legal. de uma forma bem clara e transparente. E a gente vê outros players aí de outros produtos, né? Vamos falar aí, Burger King luta com McDonald's, mas é outra categoria, a gente tá falando de fast food, Sim. né? Um exemplo, KFC briga com Popeyes, no bom sentido, né? Outback, ele traz ali a questão da costela. E a gente vem nessa frente com o peixe, né? Qual que é a operação de peixe empanado hoje, de tilápia? Né? Então a gente consegue entrar nessa linha do mercado aí como um dos líderes, né? No mercado em relação a essa questão. Sensacional. E a gente tem outros produtos no cardápio, como você muito bem colocou, né? A gente tem que reinventar e trazer mais opção para o cliente. Isso é muito importante. Te colocar e tirar, né? A gente não pode esquecer. A gente tem uma regra dentro de casa que toda pizza que a gente for colocar o produto, sai um. Não vamos colocar o tempo inteiro ali. Os números falam, né, Dani? Os números falam. Então, ter uma boa administração do negócio é justamente em relação a isso. E o que você falou que é bem importante, que você teve experiência em ter uma questão de indústria de alimentos, te trouxe essa experiência também da importância de você não ter desperdício de produto. Porque quando a gente fala de alimentação, cara, tem muita gente ainda no Brasil passando fome. Né? Então, a gente perde produto. E questão financeira também. Aí eu vou dar um salve aqui pro Lucas do Food to Save, que teve aqui com a gente também, gravou. E é um puta projeto. Ele vai contra o desperdício. Então, para você que tem um restaurante, pesquisa Food to Save, que é sensacional. Além de evitar o desperdício, vai te ajudar a você não ter a perca financeira do desperdício também. É muito show. Cara, vamos direto ao ponto aqui, Hermes.
A verdade é, a gente fica naquela dúvida, será que eu sou um restaurante bom demais para ser franquia? Ou será que eu não sou bom para ser franquia? E eu quero que você fale, é verdade ou mito? Nem todo restaurante é bom para ser franquia. Nem todo restaurante é bom para ser franquia. Assim, o setor de alimentação no franchise é um dos maiores de qualquer outro segmento. Você pega no Brasil, Estados Unidos, o ranking lá de maior quantidade de unidades e de operações sempre vai ser alimentação. Sempre tá no ranking 5 ali, tá? No Caramba, Brasil, nos curiosíssimo. Estados Unidos, no mundo inteiro. Ranking 5 sempre vai ser alimentação. Alimentação também é uma questão de necessidade fisiológica, né? Sim. Quando a gente fala de franquia de alimentação, eu vou dar alguns exemplos aqui. Quando é monoproduto, a gente falou aqui de diversificação, cardápio que dá para trazer diferencial. Tem uma linha tênue bem importante em relação, poxa, se você vai ser monoproduto, dependendo da marca ou do nome da sua marca, se você coloca outros produtos que não estejam tão ligados ali, isso pode conflitar drasticamente. Vou dar um exemplo nosso. Tá. Fish Chips Food traz uma linha de hambúrguer, que a origem é inglesa, ou fish and chips, batata recheada, que é uma cultura inglesa também, os nossos pratos executivos baseados na linha do peixe, das proteínas. Mas quando você tem uma operação que é monoproduto, eu vou dar um exemplo aqui, que é o nome de coxinha, Tá. e você começa a colocar pratos executivos, não é tão interessante para franquia. Uhum. Porque o interessado numa franquia olha e fala, não tem o segredo do negócio, isso aí eu faço. Uhum. Um exemplo, Labratieira, vocês têm o segredo da massa, eu sei que a massa é diferenciada, a preparação. Franquia é o segredo do negócio, o toque final ali. Tá. Se não tiver o toque final, poxa, eu tenho o self-service. Uhum. Eu posso transformar ele em franquia, eu já teria sinal vermelho para um self-service. Porque você concorda comigo que o cara pode pegar um chefe de cozinha ou alguém do mercado experiente e falar, ó, monta aí para mim, eu vou ter um restaurante self-service. Sim. Mas de uma forma inacreditável, eu já vi algumas franquias que assim tem um produto único, e aí você começa até a reparar do tipo, isso daí eu faria, né? Dá aquela sensação, não é possível. Por não ter um diferencial, mas tem uma marca muito forte. Então hoje, assim, eu chego a considerar que quando a gente está falando do novo movimento, influenciador e tudo mais, eu chego a falar que a marca, ela pode ser mais importante do que um bom produto. Quando a gente vai para uma linha de franquia, é da mesma forma, que a gente fala de segredo, eu concordo, acho que tem que ter um produto-chave, mas ao mesmo tempo eu acho que se a gente for uma marca sexy, né? Então, pô, uma marca atraente, onde as pessoas elas falam, nossa, eu quero ter uma franquia disso daqui, também vai ser relevante pro... Não, isso é fundamental e faz total sentido na linha que você trouxe. Eu vou dar um exemplo, você colocou aí, poxa, a marca Sextex. Eu vou fazer um lúdico aqui. Não é você que tem que falar que você é sexy. É um exemplo de lúdico da marca. Você tem que trazer pessoas que falam que a sua marca é sexy. Pô, sacada. Né? Então, a gente cai muito nessa linha de, olha, a nossa marca é X. Para de você falar da sua marca. Porque parece que você tá sendo interesseiro, não interessante. A marca tem que ser interessante, né? Sim. Interessante que outras pessoas falam que ela é interessante. Não você que é o fundador, a fundadora dessa marca. Né? Nossa, e eu fiz um vídeo comparando a Labratieira com o concorrente. Esse vídeo foi o que mais cresceu organicamente, até assustou da performance que teve. E aí os comentários eram exatamente esse. Pô, mas você é o dono. Manda pra mim. Manda pra mim que eu quero avaliar se a diferença entre as pizzas é boa ou não. E eu fiz uma comparação justa, né? Eu fiz o pedido da Labratieira, fiz de um concorrente aleatório, com o preço dele era maior, então acho que a nossa pizza estava 78, a do concorrente estava 98, e eu comecei a comparar apresentação, insumos, e aí teve esse papel do tipo do próprio consumidor, do ouvinte ali, e falar, meu, não faz sentido você fazer uma comparação, você é o dono. Aí que eu comecei até troquei uma ideia com o Gus, falei, Gus, a gente precisa trazer as pessoas para fazer esse tipo de comparação, porque o vídeo engajou. Então uma coisa teve de bom aqui, o vídeo engajou, a gente sempre vai testando, né? Testa uma coisa aqui, testa outra coisa ali. Então, pô, faz muito sentido da gente, para se tornar sexy, trazer outras pessoas para falar, e não a gente mesmo como dono, porque a gente morre de vontade de falar, né? Se vender o tempo inteiro. E você tocou num ponto extremamente importante. Quando a gente fala de marca, hoje em dia, as pessoas querem saber quem está por trás dessa marca. Sim. Não dá mais para o CEO se esconder numa mesa e numa poltrona lá atrás e, deixa a equipe fazer aí, porque o líder, o CEO tem que ser o exemplo. Ele tem que dar as caras.
Sim. e falar do negócio. E o que você tocou é muito importante em relação à marca. Ok, a marca. E as pessoas hoje querem saber quem está por trás da marca. Uhum. Você pega um exemplo do João Adib, da CIMED, Sim. né? Você pega diversos outros CEOs aí que estão dando a cara em relação à marca. Eu vou dar um exemplo até da minha participação no programa Shark Tank. O Caíto Maia mesmo falou isso. Depois que ele foi pro Shark Tank, as pessoas passaram a assistir e conhecê-lo mais, Uhum. né? Isso foi uma porta para ele de maior expansão, maior relevância da marca. Então a marca está muito ligado a pessoas, Faz muito tanto sentido. outras pessoas dizerem que sua marca é sexy e outras formas de você mostrar a sua cara e falar, poxa, eu sou dessa marca, sou conectado. Sim. E eu acho que esse é um excelente caminho para quem tem um negócio, quer expandir ele. A marca está muito ligada à pessoa, quem está por trás da marca. E semana passada eu fui almoçar no John's Burger. A nossa cozinha central tá muito próximo deles, aí a gente foi almoçar, acho que era uma quarta-feira, um dia normal. E aí tava o Júnior e a Aline, que são os donos lá da hamburgueria, e um grupo lá, né? Eles têm várias operações. E eles estavam, assim, na pauleira, numa quarta-feira no almoço, eles estavam na pauleira e eles estavam gravando também. Eu falei, cara, gravar os bastidores, né? Fora pensar o João Adib, o tamanho da proporção que ele tem. Mas o dono de restaurante, se ele pensar também de como ele pode mostrar a operação, isso daí já vai ser muito atrativo, né? Saber quem tá por trás. Então eu comecei a perceber que o pessoal gosta de ver, né? O que tá acontecendo ali no meio da operação. Então, Demais, assim, as pessoas querem ver o real ali, né? O sim, que você falou é extremamente importante em relação aos bastidores. As sim. pessoas querem ver isso hoje, querem ver o CEO, aquela marca, quem está por trás da marca, está Uhum. mostrando quem é. E como que é os bastidores do dia a dia, tá aqui. E os colaboradores também, eu tenho percebido muito isso. Quando a gente envolve os colaboradores, é uma linha do tipo, eles ficam felizes, ficam outro tipo de conteúdo, não é sempre a mesma pessoa falando. Então acho que Eles se isso sentem pertencedores, né? Porque é eles exato. são, de fato, é o que a gente Sim, falou. O grande propulsor do negócio, uma empresa não cresce por si só, são as pessoas que fazem crescer. sim, Então, quando você envolve eles, você sente, poxa, eu faço parte, sim. né, dessa construção, de mostrar o que a gente vive aqui. E hoje a internet está indo muito nessa linha, né? Tá indo mais numa linha vídeo cru, bastidor, Uhum. do que de repente uma com uns vídeos com mais edição. Eu acho que um é complemento do outro. Tem que ter os dois, né? Tem que ter os dois. Então tem que ter o cru ali, tem que ter o com as adições ali, que eu acho que você tocou num ponto aqui bem importante. Quem quer Sim. franquear a marca, quem tem essa visão, quem quer deixar uma marca atraente, uma marca sexy, tem que pensar nessa linha da marca e de se expor também, de trazer em relação à marca e se expor bastidores e todas as outras Sim. coisas. E aí a gente falou de uma marca ser interessante para um franqueado, a partir do momento que a marca é legal e o franqueado fala, nossa, eu quero aquela. Mas tem aquele franqueado que ele não sabe o que ele vai investir. Ele tá com uma grana, ele tá afim de investir em alguma coisa, aí ele vai na feira da ABF e começa a caçar. Ah, onde que eu vou? Deixa eu entender qual que é o produto que eu me encaixo. E aí a pergunta é, se é verdade ou mito? Um franqueado ele não compra o produto, ele compra o processo. Queria saber se para você isso é verdade ou mito? Quando ele tá pesquisando, assim, né? Ele tá lá na feira, ele quer saber. Eu acredito que isso é mito. 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 Porque o franqueado, na verdade, e até uma dica aqui, quem quer franquear e quem quer ser o franqueado de uma marca. Você tem que se identificar com aquela marca, a cultura daquela marca, Legal. entender o que é aquela marca para você entrar naquele negócio. Porque assim, primeiro ponto, tudo bem, olhar a rentabilidade. E é o que a gente traz aqui e é o que a gente orienta para quem quer transformar um negócio em franquia ou quem quer investir numa franquia. Os números sempre vão ser estimados. Um exemplo, no nosso caso, a gente traz números reais, mas não necessariamente que naquela região, naquela operação, vai ser 100% certeza no ponto Y. Uhum. Pode ser que seja maior, pode ser que seja menor, né? Então, É uma mas a gente, estimativa, né? uma estimativa, a gente consegue trazer um panorama. E outra, a gente tem ferramentas de geomarketing que ajudam em relação a essas informações hoje. Mas a questão do franqueado, ele precisa... Primeiro ponto, eu acho, né, em relação a ele se identificar com a marca e se identificar com o segmento. Boa. Eu acho que isso é muito importante. Né? Muitos franqueados, poxa, eu já vim de operação do segmento X. Trabalhei numa empresa X do segmento, então eu entendo um pouco.
quero avançar numa franquia. É certeza que esse franqueado vai ter uma boa performance? Não. Não é certeza. Porque às vezes o fato dele conhecer bastante, às vezes ele quer mudar muita coisa do que o franqueado passou e teve esse know-how do que dá certo e o que não dá certo, entendeu? Então a primeira conexão ele tem que ter com o produto. Isso daí já tá entendido. Acho que ele tem que ser um brand lover. Tá. Eu acho que ele tem que ser um fã da marca. Entendi. Já. Eu acho que esse é um fator extremamente importante. Entendi, Porque é uma camisa que ele vai vestir depois. Então talvez se for aquele curioso que, deixa eu ver onde eu vou investir, talvez nem seja o melhor, né? Deixa eu ver se eu vou pra pizza, se eu vou pro hambúrguer, ele talvez nem seja a pessoa que sabe o que ela vai querer, né? Melhor pegar alguém já decidido. Exatamente. E você tocou num ponto muito importante. E vou trazer na prática aqui o que a gente vive como rede de franquias também. Existem dois tipos de empreendedores. O por necessidade e o por oportunidade. O por necessidade é aquele que a gente comentou, poxa, às vezes tá com dinheiro e ele quer investir para ele ser operador. É por necessidade. Aquilo vai ser a fonte de renda dele. E o por oportunidade, ele já tem outros negócios, e aí é o exemplo que você colocou, eu tenho um negócio, eu já tenho uma fonte X, Y, Z, e eu quero investir numa franquia, segmento estético, alimentação, esse é o por oportunidade. Esse por oportunidade, por oportunidade a gente tem alguns franqueados nessa linha. A gente tem o por necessidade, que ele opera ali, ele vive ali a operação, e tem o por oportunidade. O por oportunidade é um exemplo. Eu tenho franqueados na nossa rede que ele tem mais de uma franquia nossa. Boa. E tem outros franqueados que ele tem outras franquias. Entendi. Legal, né? Sim, ele entendeu o processo. Rentabilidade, então, ele tá buscando. Exatamente. Então ele tem uma franquia do segmento X, outra franquia do segmento Y. Hermes, qual que é o melhor na sua opinião? Que traz uma melhor performance para a marca e de resultado? Isso é muito variável, né? Tem por oportunidade que ele tem múltiplos negócios, mas ele é excelente administrador e ele é um excelente líder. Ele se dá muito bem com pessoas. Então, quando a gente fala só de produto, só de franquia, não é só isso, né? A gente saber lidar com as pessoas. Ser um bom líder para um time. É isso que vai trazer resultado na ponta. Você acha que é mais importante na escolha de um franqueado avaliar se ele é um bom líder, sabe lidar com as pessoas, mais do que ele ter conhecimento da gastronomia? Mais. Boa. Eu acho que ele tem que entender que ele vai ser um capitão do barco. Pô, legal. É mais gestão do que paixão, né? A gente tem que ter essa vontade da marca, gosto do produto, isso vai me motivar, mas antes disso, eu tenho uma boa gestão, eu sei fazer processo, eu sei ter uma gestão de pessoas, então isso daí vai ser o fator fundamental Boa. Que você falou, porque também não é só um negócio que por si só que a gente comentou aqui, né? Sim. Nós falamos de pessoas. E quando a gente fala de um bom líder, a gente sofre muito isso, eu percebi não só no Brasil, mas fora também em relação à mão de obra, principalmente falando do setor de alimentação, tá? Tem um turnover maior, tá? A gente sabe bem disso. E essa questão de ter um turnover maior, poxa, toda hora a gente vai ficar reclamando da mesma coisa, mão de obra tá difícil, mão de obra tá difícil, mão de obra tá difícil, mas peraí, o que a gente tá fazendo da nossa parte? O mais importante é a gente ter a consciência que aquela pessoa saiu e nós, como líderes empreendedores, fizemos a nossa parte. Sim. Né, e que venham outras pessoas. Então, quando você comentou aí de franqueado, é ele saber lidar com as pessoas, tratar muito bem as pessoas, e a franqueadora vai ajudar ele ser um bom líder e lidar com a sua equipe, né? Porque é ela que vai atender na ponta, é ela que vai servir na ponta. Então, isso é um fator fundamental. Agora, o outro lado, assim, alguém que tem uma operação gastronômica e eu tô com receio de franquear, eu não sei se vale a pena, eu acho que eu vou perder o controle, vou perder o padrão. Por que essa pessoa teria que olhar com bons olhos? Assim, a franquia vale a pena? É recomendado fazer uma franquia assim? Tem muitos casos de sucesso? Tem de insucesso, mas por X, Y e Z? Como é que a gente poderia falar para um dono de operação gastronômica que vale sim fazer franquia? Legal. Eu vou trazer duas informações importantes aqui, de dados e também em relação ao que você falou da viabilidade, né? Primeiro ponto, da viabilidade. A viabilidade de você já pensar num processo de transformar o seu negócio em franquia é um fator fundamental para você aumentar a lucratividade do seu negócio, ter um CMV enxuto. A gente está falando de processos, né? Sim. E quando você vai transformar o seu negócio em franquia, você tem que arrumar a casa completamente, né? A gente não começa a construir uma casa pelo telhado. Então, a gente começa a deixar os alicerces prontos ali para expandir. É como se fosse um prédio. Sim. Não adianta a gente expandir a marca se a gente não ajustou os processos antes.
para replicá-los depois, né? Então, uma marca que queira seguir essa linha, tem o interesse de franquear um negócio, hoje o Escalar com Franquias a gente ajuda nessa questão desses pilares importantes de estruturar o negócio para essa linha. Depois o empreendedor pode tomar essa decisão de ele seguir como franquia ou seguir como rede própria, né? E o que eu sempre recomendo, Dani, principalmente uma estratégia de expansão, sendo para franquia ou rede própria, mais para franquia ainda, tá? Era uma expansão espiral. Boa. Então, se você tem uma operação, vou dar um exemplo aqui em São Paulo, e você está na Zona Norte, Zona Sul, Zona Oeste, ou o que seja, você procurar fazer uma expansão de franquia espiral. Uhum. Próximo, se diz, tá? Exatamente. Por quê? Se você não tem uma unidade, se só tem unidade em São Paulo, por que você vai tentar já uma expansão no Rio de Janeiro? Uhum. É outra praça. Quando a gente fala de Brasil, cada estado é um país praticamente. São costumes diferentes, é tudo diferente. E aí um dado, respondendo essa sua pergunta, um dado também bem importante. Antes de você falar do dado aqui, o problema é que tem aqui a vaidade de falar que a gente está em outra cidade. Ou aquela vaidade do tipo, eu vou sair do Brasil. Ah, vou abrir em Miami. Então dá uma sensação que é mais vaidade, ou o negócio não tá dando certo, eu preciso de um desafio novo, e tem infinitas oportunidades aqui próximo, ou seja, a cidade que a pessoa tá, mas dá uma sensação assim, nesse nível, né, de querer ir para um outro lado que é totalmente desnecessário, sendo que esse aspiral de pouco a pouco e depois ir crescendo, também acho que faz muito sentido. O que você falou é extremamente importante que alguns empreendedores vivem, né? O ego precede a queda. Né? No sentido que, poxa, nós já tivemos unidade em Lisboa, Portugal, mas não deu continuidade porque foi na época da pandemia. Olha aí. Né? Então a gente tem experiência internacional e assim, é um outro jogo. É outro É jogo, outro né? jogo, totalmente diferente. É um outro jogo. Ah, Hermes, é melhor ou é pior? Cara, eu sempre digo e repito, o empreendedor brasileiro, ele é guerreiro. Porque a maior carga tributária do planeta tá aqui. O maior desafio em relação territorial também tá aqui. Então, o empreendedor aqui que entende o jogo aqui do Brasil, para ele ir para outro lugar, é só entender uma questão cultural. Sim. Né? Mas que curioso de Lisboa. Você iria de novo? Como é que foi a experiência ali? A experiência foi ótima. A gente fincou bandeira lá em Portugal. E aí aí começou a performar muito bem. Porque a nossa marca ela tem um apelo europeu. Uhum. Né? Sim. E obviamente, poxa, no Brasil é uma mão contrária, né? A gente trouxe essa cultura, né? A pessoa está acostumada. Exatamente. Tanto é que, um exemplo, 4% da população brasileira fala inglês fluente. Então, para que ficar falando fish and chips? Não, é o filezinho de peixe com fritas. De novo, simplicidade, melhor complexidade. Sim. Então, o desafio lá em Lisboa, Portugal, foi mais justamente em relação à cultura. Eles têm um costume de comer em casa, um exemplo. Tá. E vocês vivem isso também, um exemplo. Lá fora as pessoas têm o costume de almoçar pizza. Isso da cultura é fundamental. Lá fora as pessoas têm o costume de almoçar um fish and chips. Uhum. Aqui não. Uhum. Então a gente tem que ir conforme, né, a cultura do país. Lá então, tava rodando muito bem, mas infelizmente o franqueado lá teve leucemia, né? Foi na época da pandemia também. Então, infelizmente, a gente não prosseguiu lá com a operação, mas a gente tem experiência internacional também. Mas falando de expansão, né? Alguém que está querendo ampliar os negócios, tem algum número mágico do tipo, para você se dar bem numa franquia, você tem que ter acima de 5, acima de 10, acima de 50. Porque a minha sensação é que quando a galera começa a franquear, é um pé no acelerador, quinta marcha ali e vambora. Tem um número mágico, tem um motivo por trás de quando alguém começa a franquear, ser uma aceleração tão rápida. Como é que funciona isso? Você tocou num ponto bem importante e que chega muito para mim essas perguntas, né? Em relação a pisar no acelerador e vamos. Eu acredito, por a minha experiência, de já ter pensado assim, hoje pensa diferente, por experiência, né? Pisa no acelerador, mas sabe que você está no caminho certo, que você tem a estrutura para continuar nessa estrada. Tá. Porque senão pode virar um castelo de areia. Tá. Franquia, assim como tem uma velocidade muito grande de expansão, tem uma velocidade também, ao mesmo tempo, de uma queda. Né? Então, é um mercado que justamente tem que ser cauteloso nessa linha. Então, um exemplo, hoje o ideal, vou trazer o dado, pegando esse gancho, né? 30% das operações de franquia, numa franquia boa, uma franquia que roda bem, 30% das operações
tem problema de performance. Nossa, eu não sabia desse percentual. Então, Caramba. 100 unidades. Vamos pegar um 30. exemplo da maior franqueadora hoje que nós temos no Brasil, que é a Cacau Show, né? Tá. Do Ale Costa. Então, vamos fazer um número aí redondo. Pô, mais de 4 mil unidades. Então, você pode fazer um cálculo que 30%, por mais que seja uma marca reconhecida de muitos anos, 30% é deficitário. É muita coisa. E assim, não franquia é um trabalho a quatro mãos. Uhum. Não é culpa do franqueador. Acho que quando a gente empreende, a gente não tem que achar culpados, a gente tem que achar soluções. Sim. Né? Quando a gente trabalha para uma empresa, empreende dentro para uma outra empresa, a gente tem que achar soluções para os problemas. E o empreendedor ele tem que pensar o tempo todo nisso em soluções. Né? Então, franqueador e franqueado é um trabalho a quatro mãos. A franqueadora, eu sempre digo isso, Dani, que a pessoa que quer ser franqueado de uma rede, o ser humano sempre, muitas vezes, ele tá arrumando alguma desculpa para ele não admitir o seu próprio erro. Uhum. E muitas vezes existem pessoas que é mais fácil colocar a culpa numa franqueadora Sim. do que no que poderia ser feito. E se a gente for pensar o outro lado, né? O franqueado ele vai buscar uma segurança. Se ele for pensar que 70% de chance dele dar certo, é muito bom também. É ótimo. É ótimo. Pô, tenta empreender do zero, quantas histórias não fecham, né? Por ano. Mortalidade no Brasil hoje, pra você ter uma ideia, no Brasil 100% das empresas que abrem, eu vou dar um exemplo nossa, que vamos falar de 10 anos, né? Que é um estudo mais exato. 79% fecham no ciclo de 10 anos. Caramba. Fecham. E aí, quando a gente fala de franquia, a mortalidade já cai aí para 40% fecha. Uhum. Então, poxa, você vê que, tudo bem, os contratos de franquia normalmente são de 5 anos, são renovados. Mas o que eu quero dizer é que a mortalidade é muito menor de franquia. Uhum. Quando você investe numa franquia. Por quê? O empreendedor por trás já passou pelas dificuldades, problemas, ajustes, traz as questões do que dá certo, o que não deu certo lá atrás. Uhum. E é importante o que você está falando também, porque tem uma linha tênue aí também. É importante ouvir o franqueado. Não é à toa que o Big Mac tem o lanche mais vendido hoje no mundo. Porque foi uma sugestão de um franqueado. Caraca. E falando dos franqueados, assim, como que é a rotina de uma franqueadora? Como que você lida ali? Você faz uma reunião mensal, semestral, uma vez por ano, tem encontros? Como é que funciona ali você liderando todo o projeto? Que eu sei que tem a parte boa, tem a parte ruim, tem de tudo, né? Tem tudo. Mas como é que é uma rotina de Rotina do acompanhamento? franqueador, vou dar um exemplo da nossa. A gente fala do cacarejar, né? O cacarejar da semana. Não sei se eu já comentei com você a diferença da pata e da galinha. Né? Às vezes o pessoal Não, que está nos contei. ouvindo, nos assistindo, a diferença da pata e da galinha é que a galinha coloca um ovo pequenininho e ela faz um barulho absurdo. É. E a pata coloca um ovo gigante e ela fica quietinha. Ou seja, o produto mais consumido é o da galinha. Uhum. Então, a gente faz esse trabalho do cacarejar, porque quando a gente faz e a gente anuncia, o outro lado percebe que a gente está se movimentando. Uhum. Então, a gente faz o cacarejar da semana, toda segunda-feira, eu faço um Olha. vídeo no grupo para todos os franqueados na íntegra ali, Tá. trazendo as informações com o time. Então, a gente Uhum. senta com o time, tem uma reunião interna, quais são as inovações que a gente trouxe, parcerias que a gente trouxe, Uhum. o que a gente precisa informar para os franqueados, o Ah. que está faltando de a maioria fazer, que precisa ser feito da parte deles. E aí, na sequência, eu faço um vídeo Tá. trazendo esses pontos, recado da semana, de até 1 minuto, e a gente solta num grupo de WhatsApp e no nosso portal também. Então, ele vê no portal e ele vê no grupo de WhatsApp também. Boa. Então, esse é o cacarejar da semana e uma reunião geral com todos os franqueados uma vez por mês. Tá? Já trazendo legal. os tópicos, já trazendo os temas, tudo certinho, o que estamos fazendo para ficarmos todos na mesma página. Ou até mesmo importante trazer o que o franqueado não está fazendo. E o importante de uma franqueadora também, Dani, assim como a gente faz com um cliente na ponta, de preencher um NPS, um Net Promoter Scores, avaliação, como é que foi o produto, gostou do atendimento. Da parte da franqueadora, a gente precisa ouvir o franqueado. Então a gente solta um FNPS, Uhum. que aí o franqueado Que preenche com as informações dos pontos de melhoria que ele acha
que a rede, a marca poderia trazer, poderia fazer. Que legal. No final do dia, parece que a gestão de uma franqueadora é totalmente diferente do que a gente pensar como uma gestão de um único restaurante. Né? Então, são gestões, assim, as rotinas são outras, é outra coisa mesmo? Dá As pra... rotinas, as rotinas são diferentes, mas assim, o que você tem trabalho com trabalho que eu digo ali de esforço, você consegue escalar de uma vez só, ou seja, a comunicação para uma unidade para 100, você coloca ali vai ser para o 100. Uhum, Então o trabalho que você faz, ele já é escalado de informação também, sim. né? Então não precisa falar individualmente. Então a franquia é essa consciência de escala. Uhum, Escala de comunicação, escala de informação, escala de tudo. uhum. Né? Então o trabalho, Dani, muitas pessoas têm essa questão, se eu montar uma rede de franquias, eu vou ter muito mais trabalho. Eu confesso por experiência própria, você passa a ter mais tempo. Olha só. Você passa a ter mais tempo. Sim, porque, mas assim, Se você estruturar muito bem as Entendi, sim, faz informações do que sentido. precisa ser feito. E Começou a otimizar. é isso que a gente ajuda no escalar com franquias. Então a gente ajuda os empreendedores que querem transformar o negócio em franquia. Sim. E a gente pega na mão em relação às 3 fases para você transformar em franquia. Porque para transformar em franquia, a primeira fase é estruturar os processos. Uhum. A segunda é definir o modelo de negócio e quais modelos de negócio você vai vender como franquia. Uhum. E a terceira é a gestão da rede, é isso que a gente está falando aqui, a rotina, o que precisa ser feito. Caramba, e como são os exemplos assim de gestão de rede? Porque o dono de restaurante, ele vai pensar em quantidade de pessoas tem no salão, se as compras foram bem feitas, se a manutenção está em dia, a decoração da casa. Todo um processo que, enfim, é uma rotina ali que o dono de restaurante tem, às vezes nem dorme, muitas vezes também a gente já não dormiu. E como que as outras preocupações, assim, o que alguém que está afim de franquear, ela tem que saber que vai ter como preocupação, sabe? Porque às vezes dá uma sensação de que a galera acha que é um jogo e é totalmente outro. Você contou, o que você colocou aqui é bem importante. Eu sempre digo e repito, né? Pegando uma parte mais informal, expectativa é igual paçoca. Quando menos espera, esfarela. Então, quando a gente deixa tudo muito bem claro, um Boa. exemplo, desde o início, é importante o franqueador, ou quem quer franquear um negócio, deixar os papéis muito bem claros do que cada parte tem que fazer. Legal. Então, um exemplo, a gente até tem um desenho que a gente construiu, que o que é a parte da franqueadora e o que é a parte do franqueado. Então, quando você deixa isso muito bem claro, Putz. você pode cobrar o franqueado e o franqueado pode te cobrar também. Uhum. Isso é legal, Sim. né? Quem não cobra é cobrado. Então, se ficou muito bem definido entre as partes que é isso que você tem que fazer e é isso que nós vamos fazer, já começa um bom relacionamento. Porque a maioria dos problemas de uma franqueadora muitas vezes não é a questão financeira, é relacionamento. Caramba. De não deixar isso muito bem claro. Uhum. Às vezes tem situações que de franqueado tá faturando bem, mas o consultor que dá suporte para ele ali não gostou da abordagem, e aí vira uma questão emocional. Tá. Aí a gente tá lidando com o ser humano aí também, A não tem gente jeito. tá lidando com o ser humano. Mas se a Então, gente deixasse o processo bem amarrado, as negociações bem amarradas, provavelmente a gente não teria uma linha dessa de... exatamente, quando Entendi. você deixa os processos muito bem amarrados e quando você deixa muito bem definido, para quem quer transformar um negócio em franquia, para quem quer ser um franqueado, tá? Sim. Para quem quer ser franqueado, verifique com a franqueadora qual que é o papel da franqueadora, o que a franqueadora vai entregar e o que ele precisa ser feito. Porque franquia tem uma visão que o franqueado vai entrar, ele vê aquela média de faturamento, e é isso que eu vou faturar. Uhum. Não é assim, tem o papel dele, que precisa ser feito. Né? Caramba. Você vai ganhar dinheiro fácil. Não vai ganhar dinheiro fácil, dá trabalho. Uhum. Você tem que se dedicar. Curiosíssimo. Dá pra gente chegar num resumão de que a parte principal vai ser você ter processos bem definidos, né? Contratos muito bem desenhados também, e um estômago ali para lidar com tudo isso a longo prazo, porque a chance de dar certo ela é muito grande, né? Ela tem esse percentual que a gente comentou, mas no final do dia acho que processo é o que mais roda em torno do sucesso, assim, da franquia no longo prazo, né? Total. E eu sempre digo e repito, eu gosto de partir por essa prisma. 100% do negócio, 50% é com quem você faz negócio e 50% é o negócio em si. Boa. Isso é o mais importante, né? Porque, eu já recebi várias propostas de negócios incríveis, Uhum. mas com quem estava por trás do negócio, e às vezes é o contrário, né? Então, quando você contou aqui em relação a pessoas, isso é extremamente importante. Você entender a franqueadora e se você se identifica com o franqueador.
né? Entendi. Se ele é um cara... É um processo de namoro, né? A verdade é, você vai ter que ficar um tempo ali pra entender se a Casou. pessoa é um Casamento. Pra depois casar, né? Casamento, exatamente. Então eu acho que o que você trouxe aqui é extremamente inteligente, importante de todas as informações que a gente discorreu aqui e totalmente relevante para quem tá nos ouvindo, nos assistindo aí. Bom demais. Bom, acho que tá bem claro aí pra galera que quer franquear, se não quer franquear, o porquê franquear, eu acho que deixou muito claro. E agora, chegando no final aqui, Hermes, eu quero te fazer umas perguntas aqui, é um quiz, Bora lá. para entender os gostos, o que você recomenda pra turma aí. Então, a primeira pergunta eu quero saber qual que é a melhor franquia, na sua opinião, e aí, obviamente, não pode ser a sua. Mas me passa no geral, tá? Putz, essa franquia eu gosto muito. Legal. Bom, hoje no mercado a gente tem mais de 3.000 franqueadoras no Brasil. Tem algumas opções. Eu gosto do segmento de alimentação. Boa. Eu acho o segmento de alimentação bem interessante. Então, assim, tem várias marcas. Eu sou apaixonado pela minha marca, então, como a regra do jogo aqui, eu não posso falar da F-Chips. Uma marca que eu acho bem interessante, mas não é franquia, é um modelo de sócio-operador, Tá. mas é similar à franquia, é o Outback. Eu acho Outback. acho uma operação, assim, uma marca bem interessante Sim. de muitos anos, né? E Eu a acho que o outra modelo de sócio-operador deles funciona muito legal. funciona muito bem. Então, mas franquia, cara, aí vamos falar de um monoproduto que eu sou consumidor, sou um brand lover, gosto. Oakberry, Oakberry, boa. eu gosto, cara. Tá presente toda semana na minha mesa. Eu acho que de brand, eu acho, assim, De processo também, né? de processo, eu acho Oakberry. Boa. Sou um consumidor e acho bacana. Hermes, segunda, melhor delivery pra você, todas as categorias. Aquele delivery que você gosta de pedir em casa, pede com frequência, independente seja franquia ou não. Tipo de produto, né? Você diz tipo isso. de produto? Cara, pizza. Pizza? Pizza é o padrão, né, cara? É o que eu gosto de uma pizza boa, assim, eu gosto de produtos de qualidade, assim, né? E quando a gente fala de pizza no Brasil, cara, tem grandes players, assim como Labratiera. Eu acho pizza em primeiro lugar e em segundo lugar, cara, eu gosto de hambúrguer, né? Pedir um hambúrguer ali. Qual hamburgueria que você gosta, assim, que é uma que marca? Eu sei que às vezes a gente vai variando, né? Mas qual que é uma que tá presente aí pra você? Cara, eu vou falar de uma que não é franquia. Boa, não precisa ser franquia. Não é franquia. Quem sabe ele quer É da franquia Zona agora. Norte de São Paulo. Gosto muito, conheço. O fundador é um querido. Chama Aro 26, cara. Aro 26. Aro Legal. 26. Eles começaram também, assim como eu comecei lá atrás, com uma Townerzinha, eles começaram com um carrinho. Cara, o hambúrguer deles é muito bom. Aro 26 da Zona Norte, boa, aqui de São Paulo. Terceira, melhor atendimento de salão, na sua opinião? Qual que é o melhor atendimento, assim, que é um que marcou você gosta muito de ir? O melhor atendimento de salão? Sim. Alta gastronomia, baixa gastronomia. O que você gosta, aí é o gosto do Hermes. Cara, é o que a gente falou aqui, até nos bastidores aqui antes. Eu gosto muito do Laçu. Laçu, boa. Restaurante Alta Laçu, gastronomia. pra mim, é tanto da temática ali, quanto o atendimento. Fabinho, um abraço pra Boa. você aí já. Ponto pro Fabinho. E o melhor ambiente? Um que te agrada, independente do estilo, mas quando você vai lá, fala, pô, essa daqui é a minha cara, gosto muito de estar lá. Pra recomendar pra turma também. Cara, ambiente, tá. Não seria. Pô, falar também do Laçu de novo, aí acho que não seria. Já ganhou como melhor Já atendimento. ganhou, não vamos dar. Também ganharia como ambiente. Uhum. Mas um que eu gosto, cara, acho de ambiente assim. Legal, tem vários, né? Tem o Labratiera, que eu acho que, putz, Boa. tem um projeto arquitetônico muito bacana, Legal. sendo muito claro e transparente aqui, acho muito legal. Vou deixar o ambiente pro Labratiera. É mesmo? Vou Ô, deixar pro coisa boa. Labratiera, vou deixar. Boa. Marca mais criativa na sua visão, assim, uma marca que, pô, criativa nas redes sociais. Independente, é uma marca que você admira, assim, você fala, pô, essa marca aqui nas redes sociais eu gosto, acho que o perfil que eles fazem ali é um perfil que me atrai bastante. Esse é mais rápido e mais fácil. Burger King, eu acho os caras Burger King. muito criativos, cara. Eu acho que os caras gostam de colocar
fogo no negócio, fogo na grelha. Eles são... Nossa. Eu acho que o marketing deles cara, é agressivo, assim, é polêmico. Dá uma sensação que eles nem estão pensando em resultados, sim, eu quero... Não, exatamente, eu acho eles polêmico, mas tudo que eles fazem por trás, obviamente, de várias ações que você faz, algumas não vai dar tão certo como você imagina, né? Sim. Mas eles conseguem o resultado que eles querem, assim, de viralizar, eu acho o Burger King muito criativo, cara. Essa daqui eu não vou poder deixar de dar minha opinião, mas eu acho que é a praia, a cerveja praia. Eu acho que o Instagram dos caras é fantástico, é impressionante como eles conseguem fazer aquilo com a conta, deixa muito dinâmico, eles conectam todas as fotos, é muito legal. Eu comecei a tomar a cerveja deles só por conta do Instagram, loucura. Que legal. Mas acho que bem legal. criativa a forma como eles Não fazem. conhecia, vou... É uma marca pequena que você acredita que vai crescer nos próximos anos. Uma marca pequena? É, que você gosta e você sabe que tem potencial de crescer, virar uma franquia aí, espalhar pelo mundo todo, Brasil afora. Bom, agora eu vou ter que puxar o peixe pro meu lado. A gente criou a Batataria Legal. Fish Chips, Pô. que é uma rede de franquias que ela tem uma operação customizada, diferente da Fish Chips, que é salão, que né, tem atendimento ali, garçom e tudo mais. Batataria é só delivery? A Batataria é ponto de venda e delivery também. Tá, então retirada. E takeaway, né? Boa, Retirada. takeaway. Ali é Delivery. operação simplificada para a pessoa comer. Ela mesma coloca lá, igual no McDonald's tem as lixeiras lá, coloca e né, ela se serve ali. E o legal da Batataria Chips é que é uma micro franquia. Tá. Batata é O algo... que é a micro franquia, pra quem não sabe? Micro franquias são franquias com investimento até R$135 mil. Boa. Tá? Boa. Então, tudo que for até R$135 mil, né, a tabela vigente hoje da BF, Uhum. é considerado micro franquia. E a Batataria, que é o que a gente trouxe, é um produto que a gente recebeu elogios do iFood, né, do próprio iFood, né, tem uma pessoa que cuida da nossa conta. Que legal. Falou, a batata recheada de vocês já ultrapassou um player de muito tempo no mercado. Putz, melhor indicador. Então tem uma estrada aqui interessante, a gente pegou todos os dados, criou essa micro franquia Batataria, que já é um dos nossos produtos que a gente já tem há mais de 10 anos, e criou uma operação simplificada, Tá. baixo investimento, fácil operação, porque tem um maquinário que já faz tudo isso, o processo sozinho, Caraca. tá? Uma indústria que desenvolveu o equipamento para nós, pouquíssima mão de obra e controle muito prático. E quando a gente fala de produto, você não conhece, eu não conheço, eu acho que o pessoal aí, se tiver alguém, pode comentar aí que não goste de batata, sendo ela frita, assada ou cozida. Marca a pessoa aí que não gosta, que a gente vai converter ela a gostar. E como é que a galera acha a Batataria aí pra ter como referência, ter como quer investir? Como é que eles procuram aí? Legal, a Batataria ela faz parte do grupo Fish Chips. Boa. Então, quem tiver interesse sobre esse modelo de negócio, vai entrar em contato no nosso site, né, www.fishchips.com.br, vai fazer um cadastro lá e a nossa equipe comercial vai mostrar, apresentar sobre a batataria. Então, Boa. alta margem de lucro, pouca mão de obra, fácil operação, não precisa entender do segmento de alimentação, muito pelo contrário, e é uma operação que roda por si só e tem uma boa performance no delivery também. Coisa boa. Agora me fala o melhor influenciador de food pra você. Pode ser o influenciador que você utilizou, ele te deu resultado, ou que na sua visão ele te influencia. Tanto faz. Influenciador de food? É. Cara, eu acho João Barcelos. João Barcelos, boa. Eu acho um cara bom, assim, no que ele traz. Eu acho que é bem interessante. Cara, de food eu gosto muito do ex-CEO do McDonald's. Puta, esqueci o nome dele. Claro, lá. Mas enfim, gosto muito dele também. Boa. O João, se não me engano, acho que é João. Gosto muito dele. João Barcelos e ele, cara. Show de Acho bola. que são... E uma operação, pra gente fechar aqui, uma operação que você respeita, mas você não copiaria? Eu respeito e eu não copiaria? Respeito e não copiaria. Tá aí. Oakberry. Oakberry? Boa. Respeito, sou consumidor, mas não copiaria. Não faria o que ele fez Não, ali? não. Eu sou um consumidor, acho que é um produto muito bacana.
incrível, mas eu não copiaria. Continuaria como consumidor da marca e não criaria uma marca para competir no mercado de açaí hoje. Uhum. Boa. Maravilha, Hermes. Obrigado pela presença. Foi muito bom te ter aqui, poder ouvir um pouquinho mais das franquias. Tenho certeza. Eu aqui já saí de uma forma diferente, então foi muito legal. Valeu mesmo. Eu que agradeço. Obrigado pelo convite, meu irmão. Espero que as pessoas que estão ouvindo aí, ouviram, nos assistiram, né? Possam absorver aí. Mas o que a gente puder ajudar mais de informações, a gente está aqui para ajudar. Mais uma vez, reitero aí, gratidão pelo convite, sucesso para a família Labratiera aí. Boa. Quem quiser me seguir nas redes sociais aí é Hermes Bernardo Oficial. E aí pode mandar um direct lá, o que eu puder ajudar, o que a gente puder contribuir, a gente tá aí sempre. Pô, galera, valeu. Bom, tá bom? Foi, pô.